Vou começar esse vídeo falando sobre Rafael Tolói, zagueiro que o Vasco abriu negociações aí nas últimas semanas, mas o martelo foi batido, né? O jogador definiu o seu futuro, vai permanecer na Atalanta e recusou a proposta do Vasco. A informação é do Globoesporte.com. Alvo do Vasco, o zagueiro Rafael Tolói recusou a proposta do clube carioca com o intuito de permanecer na Europa. Ele tem mais um ano de vínculo com o Atalanta, da Itália, e quer cumprir o seu contrato com a equipe italiana. A proposta do Vasco foi considerada boa pelo jogador e balançou o Rafael Tolói, mas ele e a sua família entenderam que ainda não é o momento de retornar ao Brasil. Recentemente, o zagueiro teve uma conversa, com o técnico do Atalanta e o treinador disse que contava com ele, A equipe vai disputar a Liga dos Campeões nessa temporada. O fato da família estar adaptada à Itália também pesou para que Tolói decidisse ficar lá na Europa. Ele está na Atalanta há 9 temporadas. O zagueiro, no entanto, não fechou as portas para o Vasco, E as partes podem voltar a conversar em um futuro breve. Revelado pelo Goiás, Tolói foi campeão da Copa Sul-Americana pelo São Paulo em 2012 e é titular da defesa do Atalanta há 9 temporadas. Naturalizado italiano, ele tem no currículo convocações para a seleção da Itália e conquistou o título da Eurocopa de 2020. Tem um complemento aqui dessa informação dada pelo Globoesporte.com, que é do companheiro Marquinhos, do canal Detetives Vascaínos. Como foi noticiado pelo Globo Esporte, a negociação com o Rafael Tolói não avançou e alguns fatores como a adaptação da família, filhos matriculados na escola, o desejo do Atalanta em contar com o zagueiro e o contrato em vigor pesaram para ele permanecer na Europa. Não há nenhuma chance da situação ser revertida, o jogador vai permanecer na Europa, o martelo já está batido. Também é importante destacar que os números apresentados pelo Vasco, a proposta apresentada pelo Vasco não foi o crucial para o desfecho ser negativo, não. O Marcelo Santana e o Felipe procuraram o staff do jogador no final de julho, demonstrando o interesse e querendo saber ali as condições. Diante da grandeza do Vasco, o Tolói decidiu ouvir a oferta enviada recentemente pelo Vasco. Mas todos os fatores que já foram enumerados aqui, nesse vídeo, foram determinantes, para que o jogador continuasse lá na Itália. Bom, a prioridade do jogador era seguir por lá e ele vai continuar por lá. De qualquer forma, ele deixou as portas abertas aí para o Vasco no futuro breve. Uma pena, Uma pena porque o Rafael Tolói seria uma importante contratação, para o Vasco, seria um acréscimo, importante aí para a defesa do Vasco, mas infelizmente isso não aconteceu. O jogador vai permanecer lá na Itália. Mas o Vasco já tem um novo alvo, O Vasco tem que buscar um zagueiro, até o fim dessa janela. A janela se encerra no dia 2 de setembro e o Vasco já tem um novo alvo para a posição de zagueiro. Luan Pérez, do Fenerbahçe, da Turquia. O jogador de 30 anos já foi procurado pelo Cruz Maltino, que pretende contratá-lo nessa janela de transferências do Brasileirão, que se encerra no próximo dia 2. As conversas já começaram e agora o modelo de transferência está sendo estudado. O zagueiro está na Turquia há 2 anos e tem contrato até junho do ano que vem com o Fenerbahçe. O Vasco analisa a possibilidade de um empréstimo até o final do ano ou até mesmo comprar Luan Pérez em definitivo. Entretanto, ainda não existe um consenso em relação aos valores exigidos pelo clube turco e o defensor não está nos planos do atual técnico, do Fenerbahçe, que é o José Mourinho, e atuou pouco aí nos últimos tempos. No ano passado, o Luan Pérez sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, logo no começo da temporada, e precisou passar por uma cirurgia. Dessa forma, ele acabou tendo poucas chances de entrar em campo. Ao todo, ele soma apenas 23 partidas com a camisa do Fenerbahçe. Na sua carreira, ele também jogou por Portuguesa, Santa Cruz, Red Bull, Ponte Preta, Fluminense, Olympique de Marseille e Clube Brugge, da Bélgica. O retorno ao futebol brasileiro interessa a Luan Pérez, que está na Europa desde 2016. A diretoria cruzmaltina espera resolver todos os trâmites na próxima semana. O Santos é outro interessado na contratação do jogador. A reportagem da Super Rádio Tupi procurou os representantes do jogador para comentar sobre o assunto, mas eles preferiram não falar
sobre isso no momento. Então, o Luan Pérez, que é um nome interessante até, não é do mesmo nível do Rafael Tolói. Eu acho que o Tolói é um zagueiro mais pronto, né? O Luan Pérez, inclusive, tem um problema, como a gente disse aqui, da lesão. Ele jogou muito pouco, né, nos últimos tempos, então a gente não sabe se ele vem preparado para esse ritmo de Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, vamos aguardar e vamos acompanhar também essa negociação com o Luan Pérez. Com o Tolói melou, o jogador bateu o martelo, fica lá. O Luan Pérez, nesse momento, é o alvo do Vasco. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, a gente fala sobre o nosso próximo adversário, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense terá um desfalque grandíssimo, né, para esses duelos aí contra o Vasco da Gama. Fernandinho, principal jogador do Atlético Paranaense, teve uma lesão muscular detectada e está fora das próximas partidas do Atlético Paranaense. A tendência é que seja confirmada uma lesão de grau 2 para 3, ou seja, vai perder com toda certeza o jogo do Brasileiro, vai perder com toda certeza a primeira partida da Copa do Brasil em São Januário e também grande chance de perder o jogo da volta pela Copa do Brasil. Um desfalque duríssimo, né, para a equipe do Atlético Paranaense nesses confrontos contra o Vasco. É claro que a gente não fica feliz com a lesão de nenhum jogador, mas um desfalque desse tamanho para o Atlético Paranaense, é claro que beneficia, né, o Vasco da Gama. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui. Bora falar agora sobre Rafael Tolói, que respondeu à proposta do Vasco. Nos últimos dias, o Cruz Maltino tentou a contratação do ex-zagueiro do São Paulo, que está 9 temporadas na Atalanta. Quando essa notícia surgiu, contei para vocês que via como pequenas as chances de um acordo. Tolói é titular da Atalanta, que garantiu na temporada passada o título da Liga Europa e, até por conta disso, vai disputar Champions. Não bastasse isso, ainda houve uma conversa do Tolói com Gasparini, que é o técnico da Atalanta, e o treinador disse que não abria mão da possibilidade da sua continuidade. Diante disso, Tolói agradeceu o contato do Vasco e decidiu permanecer até junho de 2025, quando se encerra seu contrato por lá. 33 anos de idade, titular absoluto, já foi inclusive convocado para a seleção italiana. Você sabe que ele se naturalizou alguns anos atrás italiano. Diante do não do Tolói, o Vasco volta a estaca zero na busca por defensores. Muita dificuldade para encontrar alguém que possa melhorar o sistema defensivo do Vasco. Vale a lembrança de que o Maurício Lemos também não chegou a um acordo com o Cruz Maltino. Os dois últimos nomes sondados pelo Vasco: Luan Pérez, atleta revelado na Lusa, com passagem pelo Santos, pertence ao Fenerbahçe. Tem também um outro nome que surgiu nessa semana, Rodrigo Guti, brasileiro que pertence ao Fortuna Sittard, que joga lá na Holanda. Ele tem mais 3 anos de contrato com o Fortuna e ainda não há uma resposta sobre o tema. Para completar sobre o Vasco, vale a lembrança de que o presidente Pedrinho também busca um atacante de lado de campo e um volante. A janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra em 2 de setembro.